Olá, muito bem-vindo ao Notícia Jato. Hoje, o nosso programa vai fazer o nosso tradicional resumo do que foi destaque na aviação no Brasil e no mundo. Hoje até um programa um pouco mais leve, com bastante novidade aí para os aeroportos e até para quem utiliza o transporte aéreo. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu queria te agradecer por estar aqui sempre comigo e pedir também para você depois deixar aqui embaixo seus comentários que você achou das principais notícias da aviação ao longo da semana. Mas antes, vou também fazer aquele agradecimento especial à da Solfalco, uma empresa do grupo da Cerveja, por estar sempre aqui conosco na Aero Magazine. Há basicamente 30 anos a da Sul dos nossos principais parceiros e está aqui patrocinando então o nosso programa. Vou fazer aquela contagem regressiva de 10 segundos e já volto para a gente conversar com uma série de novidades bem interessantes que aconteceu ao longo dessa semana. 10 segundos eu já volto. Então, novamente, meu obrigado a Dassault por estar sempre aqui conosco. Bom, antes de até passar para a primeira notícia, só falar um pouquinho, eu vi que tinha notícia aqui do aeroporto de Congonhas, que vai ter nosso programa, para falar um pouco de Porto Alegre previamente. Por enquanto, muita gente me perguntou aqui como é que vai ficar a situação do aeroporto Salgado Filho. Por enquanto, pelo que eu apurei, não tem previsão alguma de reabertura. Também não existe ali um projeto de como vai ser feito essa retomada das operações e também a própria reforma do terminal. Então vai ser bastante complicado. A própria pista deve passar ali por um processo bastante longo e talvez até bem oneroso para verificar como é que ficou o subleito, que é a parte de baixo da pista, ou seja, o próprio solo que está bem encharcado e como tudo será feito. Basicamente vai ter que fazer uma reforma completa no aeroporto, seja na pista, taxiway, todo o sistema de iluminação, sistema de ocultadores, sistema de aproximação, tudo isso vai exigir então uma grande reforma por parte da Fraport, que é a concessionária do aeroporto. Mas vamos primeiro agora falar um pouquinho dos aeroportos que estão funcionando e, lamentavelmente, o Rio Grande do Sul segue aí por uma situação bastante difícil. Então, a primeira notícia efetivamente do dia, deixa eu colocar ela aqui na tela, que é essa daqui, que é bem importante, acho que uma das notícias mais aguardadas aí para quem utiliza o aeroporto de Congonhas e não vai de carro. Então, finalmente, a concessionária que acabou de assumir Caena, ela vai criar um bolsão apenas para carros de aplicativo. Se você tem passado recentemente pelo aeroporto, recentemente não, por bastante tempo, aí desde que o Uber basicamente se popularizou, deve ter visto a confusão que é para embarcar no aeroporto. Lá atrás era bem difícil, porque entrava na área de embarque e desembarque, era meio confuso. Logo na sequência, a Infraero, na época, começou a colocar todos ali no piso de desembarque, muito próximo onde fica a parte de táxi, mas o trânsito ali é sempre bem caótico. Então, a partir de agora, a INA está trabalhando num projeto bem interessante, tanto que ele deve prever, pelo menos nessa primeira fase, uma área com 145 vagas destinadas ao embarque nos carros de aplicativo. Assim, basicamente um bolsão um pouco próximo onde está hoje aquele edifício garagem, tem uma praça ali, geralmente se vê bastante carro até de táxi ali estacionado, e também de uma das locadoras que atende o aeroporto. Então ali vai ser 4.000 metros quadrados para conseguir atender esses carros que estão chegando no aeroporto. Um dos principais entraves para quem utiliza táxi ou aplicativo, né, você pode pedir pelo plano 99, é se ele por um acaso não te achar e precisar dar a volta, dependendo do trânsito, de como é que o CT para quem não é da cidade de São Paulo, é a Companhia de Engenharia de Tráfego, uma espécie ali, bem aspas, polícia que cuida do trânsito de São Paulo, ele pega e te direciona e você tem que ir até a Bandeirantes. Então o carro desce até basicamente a Avenida dos Bandeirantes para voltar tudo de novo. Então perde bastante tempo. Geralmente o pessoal do aplicativo não fica nem um pouco feliz. E também quem está aguardando, não raro ali, tem gente cancelando corrida e fica depois uma briga entre quem cancelou e quem acabou perdendo a corrida. Então tudo isso vai melhorar e muito, até para ganhar tempo. Então imagina se passa 10, 15 minutos esperando um carro, isso deve ser consideravelmente reduzido. E começa a partir de julho, então já está aí bem próximo a essa mudança. E para o ano que vem, segundo a eles querem também fazer uma segunda fase do projeto. Vai ficar mais ou menos 70 vagas dentro do atual edifício garagem, que vai facilitar e muito também essa circulação. Então, vai ser basicamente dois bolsões que vão facilitar a chamada das corridas. Então, deve melhorar e muito até o trânsito. Né? Se você não está chegando lá por questão de táxi ou aplicativo, vai acabar também se beneficiando, até porque o trajeto que está sendo planejado já para o terminal de passageiros que será construído também vai melhorar e muito o trânsito ali na região. Tanto que hoje, dependendo do horário, quem estiver chegando no aeroporto, seja de carro, aplicativo, o próprio táxi, às vezes é mais fácil descer na avenida, cruzar a passarela, do que tentar entrar na área de embarque ou desembarque. Então é bem complicado e isso vai melhorar bastante. Então, finalmente, uma ótima notícia para quem está utilizando o aeroporto de Congonhas. E outra notícia também bem interessante, aí falando da retomada do nosso transporte aéreo, principalmente o que aconteceu nos últimos 4 anos,
que o aeroporto de Guarulhos recebeu 3,3 milhões de passageiros no mês de abril. Na verdade, foi 3 milhões 290 mil passageiros, mas é um número muito considerável porque mostra que realmente a retomada do transporte aéreo já aconteceu. Muitos tinham dúvida quanto tempo o Brasil, principalmente, teria para restabelecer o seu sistema de transporte aéreo. Alguns falam 2024, outros 2025, mas na prática, a partir de 2022, as coisas melhoraram bastante. Claro, tem aeroportos que ainda estão no nível pré-pandemia, mas grande parte deles já chegaram bem próximo ou já superaram 2019, que é o último ano ali, com um resultado bem positivo. Para você ter uma ideia, esse resultado do mês de abril desse ano, comparado a 2023, registrou uma alta de 4,5%, então é bem considerável. Só para você ter uma ideia de valores também, os destinos domésticos tiveram uma média de 70.100 passageiros por dia, com 17 mil pousos e decolagens ao longo de todo o mês, o que equivale a mais ou menos 566 operações por dia, que conectam hoje 52 destinos domésticos a partir do aeroporto de Guarulhos. Já os internacionais foram cerca de 39.400 passageiros em 6.100 pousos e decolagens, que foi registrado apenas no mês de abril, ou seja, realmente uma retomada bem importante. O aeroporto de Guarulhos também está passando por umas melhorias consideráveis. Vai ter aquele trenzinho conectando os principais terminais 1, 2 e 3, o People Mover, que deve ser inaugurado ainda esse ano. Então vai ter a conectividade para quem vem da cidade de São Paulo, quem tem que ir até a cidade de São Paulo, utilizando os trens que chegam basicamente ali o terminal 1. Não chega nem no terminal, ele ficou um pouco antes, mas agora também vai ser integrado, vai melhorar muito a mobilidade. Outra notícia também muito importante, que está tendo uma série de retomadas de voos internacionais que haviam sido suspensos a partir de 2020. O mais significativo deles é a retomada do voo da Air China com destino a Pequim, na China, ou seja, finalmente vai ter uma conexão, entre aspas, direta até a Ásia via China. Então, muita gente tinha que fazer conexão. Agora, não, ele vai sair de São Paulo, faz um pouso em Madrid e depois ele segue para Pequim. Então, uma retomada bem importante aí, até porque a relação Brasil e China tem crescido bastante na última década. Então, o aeroporto de Guarulhos está cada vez mais retomando esse protagonismo dentro do transporte aéreo global. E outra notícia essa bem interessante também e curiosa, deixa eu só trocar aqui, é que o aeroporto de Guarulhos também vai ter um terminal basicamente privado, né? Bem privado, ele do tipo pay-per-use, ou seja, mais ou menos você TV a cabo, lembra antigamente que você pagava para assistir algo? É basicamente o mesmo conceito. Você vai pagar para poder acessar esse terminal bem exclusivo que está sendo patrocinado pelo BTG Pactual, aquele banco de investimentos. A ideia básica é criar um conceito bastante exclusivo para os passageiros, principalmente de primeira classe, tanto que para utilizar esse terminal vai custar $590. Hoje dá mais ou menos R$ 3.000 apenas para você poder usufruir do terminal. Imagina uma família viajando com 2, 3, 4 pessoas, o tamanho da conta, mas a ideia principal deles é atender exatamente os passageiros de primeira classe. Tanto que eles prevêem aí movimentação de 36 mil passageiros ao longo de todo o ano. Você viu os índices agora só desse mês de abril, é muito superior ao que eles querem com esse terminal. A ideia básica é que a pessoa vai fazer um agendamento, vai ser basicamente uma grande sala VIP, esse terminal de passageiros. Depois ela faz o pagamento, pode usufruir de basicamente tudo que tem dentro do terminal, e na hora de embarcar, ela vai simplesmente pegar um carro e vai ser direcionada direto até o avião. Então ela vai ter uma grande facilidade, não vai perder tanto tempo em fila, imigração e todos os processos de raio-x. Então deve facilitar bastante a vida também de quem viaja a negócio. Então, grandes empresas que estão sempre movimentando os executivos devem também se beneficiar desse terminal do BTG Pactual. E a grande vantagem, se por acaso você for cliente do BTG Pactual, você vai ter um desconto de 20% sobre o preço total desse uso. Um ponto antes até de mudar aqui de notícia, uma curiosidade, é bem comum no exterior ter esse conceito ter sido surgido, então, principalmente passeio de primeira classe, que ainda é um nicho muito importante no transporte aéreo global, está se buscando ali terminais bem exclusivos justamente para ganhar tempo, até para ter um serviço muito mais dedicado a esse tipo de público, mas também uma forma aí dos aeroportos conseguirem uma nova fonte de renda, então o BTG vai ter que pagar também alguma coisa ali no contrato de concessão, então a forma do aeroporto também conseguir novos recursos, principalmente agora nessa retomada que é muito importante para manter a viabilidade de grande parte dos aeroportos do mundo, e Guarulhos não está diferente. E agora, outra notícia muito legal e bem importante, até de antemão, parabéns para a Boeing. Ela destinou agora $200 mil para ajudar as pessoas no Rio Grande do Sul. $200 mil dá mais ou menos R$ 1 milhão, que será utilizado principalmente na recuperação e ajuda às vítimas lá das enchentes que comprometeu grande parte do estado do Rio Grande do Sul. A ideia imediata é a parte de ajuda humanitária, que é bem importante, já que muita gente ali está completamente desamparada. Muitos saíram apenas com a roupa do corpo. Então,
qualquer recurso que estiver chegando agora é muito importante, principalmente por essas fundações. Nesse caso, quem conseguiu capitalizar grande parte dos recursos foi a fundação da própria Boeing. Os funcionários também trabalharam bastante para conseguir recursos, e a própria Boeing disse que ela fez uma equiparação, então, a partir do que foi doado pelos funcionários, ela cobriu o valor com a mesma quantidade para melhorar ali os recursos que serão destinados a essa recuperação e ajuda humanitária do Rio Grande do Sul. Então, meus parabéns à Boeing, que fez um trabalho bem legal. R$ 1 milhão basicamente é bem importante aí e muito útil nesse momento de recuperação do Rio Grande do Sul. E novamente eu deixo aqui minha solidariedade a todos meus amigos e a todo o povo gaúcho que aí merece todo o carinho do Brasil. E falando um pouquinho da de Boeing, uma notícia bem interessante também essa daqui, mostrando quanto que a Boeing está trabalhando também para retomar não só seu protagonismo, mas também para estar à frente aí dos problemas que a aviação vai apresentar no futuro, em especial com a questão ecológica. Tanto que esse avião que você está vendo aí na imagem, é um 777-200, e ele é utilizado como ecodemonstrador, ou seja, tecnologias pensando aí em descarbonização, redução de ruído e uma série de outros itens está sendo testados nesse avião. E agora, mais de 30 novas tecnologias que a Boeing tem olhado aí, deve também ser testado ao longo do mês de maio, nos últimos dias agora. O principal deles é conseguir fazer uma certificação para o uso de apenas um motor durante a fase de taxiamento com aviões de grande porte, principalmente com 777. Hoje, grande parte dos aviões do mundo fazem o táxi utilizando todos os motores acionados, seja um 747 vai estar com 4 motores, um A380 também, aviões bimotores vai estar sempre com os dois, mas nos últimos 10, 15 anos mais ou menos, algumas empresas aéreas pontualmente passaram a fazer o táxi monomotor, então você utiliza apenas o motor para conseguir poupar bastante combustível, especialmente em aeroportos muito congestionados. Mas ainda não é um padrão completo na indústria e a Boeing está testando aí um sistema que torne isso daí basicamente padrão para os operadores dos seus aviões. Além do que, eles também queiram melhorar a segurança, já que vai criar um procedimento que os pilotos vão poder ficar muito mais destinados a gerenciar do que ficar ali lembrando de que está taxiando motor, etc. Outro ponto também que me chamou bastante atenção é que eles também devem permitir aí um novo tipo de procedimento de voo com a trajetória de aproximação mais íngreme, basicamente que são os aeroportos bem congestionados, em regiões centrais, por exemplo, o aeroporto central de Londres, isso também deve ser utilizado por aviões de grande porte, e simplesmente reduz também consideravelmente o ruído para quem está morando embaixo e também o consumo de combustível, e também se busca aí conseguir, não só a Boeing, mas junto aos demais órgãos, o procedimento de descida contínua, que também permite a melhorar principalmente a gestão de potência do avião. Ao invés de ficar dando motor, tira motor, isso é até feito de forma automática, mas acaba pontualmente aumentando o consumo também. E outro ponto também bem significativo de tanta notícia, mais de 30 tecnologias, eu só selecionei algumas aqui, é também melhorar o revestimento dos pisos. Você já olhou o avião, e basicamente é sempre encarpetado, mas entra o carpete. E a parte estrutural do avião, existe sempre ali um revestimento, muitos deles é feito de madeira. E agora a Boeing está tentando achar um material mais leve, reciclável, e que também seja mais durável, ou seja, reduz o custo de operação da empresa e reduzindo o peso do avião, também se reduz o consumo de combustível. E também os painéis ali, aqueles que você vê o acabamento, a fuselagem, você vê na lateral, em cima ali no teto, também devem ser feitos de fibra de carbono reciclada com pelo menos 25% dessa resina sendo de biocombustíveis, ou seja, vai usar ali uma resina biológica, pegando basicamente que é a ideia do petróleo, mas agora a partir de biocombustível. Também é bem interessante que isso pode acabar melhorando e bem ali também o uso de fibra de carbono. Muita gente tem questionado o que vai acontecer com o avião, por exemplo, um 787, quando ele foi reciclado, o que faz com aquele material? Talvez tenha se achado aí uma solução bem inteligente para utilizar a fibra de carbono após o avião dar baixa. E dentro da cabine também deve ter feito um novo isolamento aprimorado para melhorar o ruído e também a umidade a bordo. Lembrando, nem todos os aviões têm um sistema de umidade muito adequado, tanto que as pessoas saem bastante ressecadas, e também a Boeing está tentando, com essas novas tecnologias, melhorar isso, ou seja, até também a questão ali ambiental pro ser humano, né? Não só pensando em meio ambiente como um todo, mas também a questão ambiental a bordo, além de muitas outras tecnologias que não dá para citar toda aqui, que seria basicamente um programa apenas dedicado a esse tema, mas muito legal ver que a aviação continua avançando bastante. E outro ponto aí muito legal é que a Embraer também pegou o seu C390 Millennium para ajudar nos esforços de levar cargas e doação para o Rio Grande do Sul. Lembrando, um dos aviões da Embraer, ele é um demonstrador, que você está vendo aí na foto. A Força Aérea tem os delas, e um deles está ainda dentro do ativo da Embraer para fazer uma série de demonstrações, tanto para clientes, como também de operação, conforme o avião vai evoluindo sua operação dentro da Força Aérea Brasileira, portuguesa ou outras,
algumas questões também ali são testadas e validadas pela própria Embraer. Então ele pegou esse avião, que estava basicamente ocioso nesses últimos dias, e colocou para fazer o transporte de carga, ou seja, está tendo um reforço considerável às intenções da Força Aérea de levar donativos ao Rio Grande do Sul. Outro ponto aí que merece muitos parabéns para a Embraer, que tem sempre feito um trabalho muito legal, principalmente relacionado ao Brasil, não apenas tecnologia, né, mas também sempre pensando no país, até porque eles têm uma escola também de educação, então é bem legal as iniciativas da Embraer. E parabéns por utilizar o demonstrador do KC para conseguir fazer esse transporte no Rio Grande do Sul. Outra notícia essa bem importante para principalmente a indústria da aviação geral ou de aviação de negócio é que a Gulfstream conseguiu obter a certificação para o G700 junto à Autoridade de Aviação Civil da Europa. Recentemente ela conseguiu com a FAA, a Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos, basicamente equivalente à ANAC no Brasil, para conseguir entrar em serviço G700. Por hora só tem 2 voos nos Estados Unidos, sem ser a própria fábrica, né, para cliente, e agora a Europa também vai poder receber esse avião. O grande diferencial é que o G700 é o maior avião hoje da família da Gulfstream. Ele é um pouco maior do que o G650R, tem um alcance muito grande. Foi lançado em 2019 na NBAA lá em Las Vegas e rapidamente ele tomou forma. Então, mesmo durante a pandemia ali em 2020, a Gulfstream avançou rapidamente no projeto desse avião e inclusive fazendo os primeiros voos numa época bem turbulenta ainda da questão de saúde pública, e tudo deu certo no final. Ele atrasou um pouquinho, mas ele acabou sendo certificado dentro do que a Gulfstream esperava após tudo que aconteceu. Isso também é bem importante, que mostra que a renovação da aviação executiva, principalmente aviões de grande capacidade e alcance internacional, também está acontecendo. Esses aviões são bem mais ecologicamente responsáveis, isso é uma grande pressão que tem hoje dos usuários e também da própria sociedade civil sobre o uso da aviação executiva. Quem nunca viu aí alguns ambientalistas questionando bastante, mas a indústria, principalmente nessa categoria de aviões de grande porte, tem dado uma resposta muito importante, mostrando que dá sim para fazer aviões executivos, mas que sejam aí ambientalmente responsáveis e que agregam uma série de novas tecnologias. A quantidade ali de tecnologias embarcadas é bem legal. Por exemplo, um dos opcionais do G700 você tem uma suíte a bordo, uma suíte completa, com uma cama de casal e também chuveiro. Você pode falar, mas qual a vantagem de ter um chuveiro no avião desse tamanho? Basicamente, que reduz também o tempo de deslocamento do usuário. Então, o executivo que embarcar nele, por exemplo, em São Paulo, com destino a Paris, ele chega no aeroporto, toma banho, vai para a reunião, faz a reunião, volta para avião, toma outro banho, embarca e vai embora. Ou seja, não perde tempo indo até hotéis, por exemplo. Então, ele ganha também produtividade e, no final das contas, também a pegada ambiental, né? Já que você evita utilizar toda uma estrutura de hotel e também o transporte entre avião, hotel, hotel, reunião, reunião, hotel e depois hotel, aeroporto. Então, isso tem sido pensado bastante para melhorar a produtividade e também a questão aí de como a aviação quer se descarbonizar daqui para frente. E o último detalhe, só por curiosidade mesmo, o G700, ele tem um alcance de impressionantes 14.353 quilômetros. Isso é para ser bem exato, claro. Tem umas variaçõezinhas numa operação real, mas dá para ver que está próximo a 14.500 quilômetros, mantendo uma velocidade de Mach 0,85, que é bem elevada, mas esse avião tem uma velocidade máxima operacional de Mach 0,925, mas se não me engano ele passou um pouquinho disso também, só não lembro se foi certificado, eu não vi nada, mas ele passa um pouquinho, está bem próximo à velocidade do som, ou seja, um avião transônico realmente. Outra notícia assim importante, até complementa também o que eu comentei recentemente naquele vídeo sobre a Embraer lançar ou não um competidor para o 737, é essa notícia aqui, que a Textron, o eVTOL dela, deve poder voar até 2025. Só para contextualizar basicamente, a Textron é dona de um grande conglomerado de aviação, que inclui a Cessna, a Beechcraft e uma variação dela é a Bell. Bell não está exatamente no guarda-chuva da Cessna e Beechcraft, uma série de questões ali políticas, principalmente, já que a Bell é um grande fornecedor de tecnologia militar nos Estados Unidos. Mas ainda assim, a Bell lá atrás começou a avaliar com o Nexus, que é um eVTOL, para a capacidade dessas aeronaves de pouso e decolagem vertical elétricas. A intenção da agora da Textron é que basicamente esse Nexus não seja apenas um veículo, como você está vendo aí, seja uma espécie de aviãozinho ou carro voador, como muita gente tem chamado, mas principalmente um vetor que permita as tecnologias dela serem estabelecidas como padrão nesse tipo de indústria de transporte. Foi basicamente o que eu falei da Embraer. A IVE é hoje um grande destaque dela e está participando ativamente dentro dessas tecnologias, não só da máquina em si, mas de todo o ecossistema que será utilizado. Até fiz ali um comparativo com a inteligência artificial junto da NVIDIA, que lá atrás, há mais ou menos 10 anos, ela criou basicamente todos os padrões hoje utilizados pela indústria. É basicamente isso que a Textron também está olhando com o Nexus, é criar um modelo que seja pelo menos padrão para grande parte do que acontecer daqui para frente. E como eu disse também, a IVE também, que é brasileira, está trabalhando
constantemente nessa questão. E por fim, ainda falando da Texon, deixa eu só trocar a barrinha aqui, que a imagem é a mesma, ela também fez uma importante aquisição recentemente. No último dia 15, ela anunciou que ela havia adquirido já nem sei se é assim que fala, porque é alemão, a Massilia Aerospace. A ideia é que esta empresa ela é especializada principalmente na criação de controles de voo, controle digital e também a questão aí de gerenciamento de aeronaves não tripuladas, os famosos drones. Então, a ideia da Textron agora é também absorver uma série de tecnologias para esse tipo de aviação, ou seja, quem sabe lá no futuro isso pode ser empregado nos eVTOLs. Então, a Textron, que também comprou recentemente a Pipistrel, que é uma empresa especializada principalmente na aviação de entrada ali, aviação leve esportiva, mas o grande destaque era ser primeiro fabricante do mundo a homologar um avião elétrico. É um aviãozinho de 2 lugares, mas a tecnologia embarcada interessava bastante a Textron, e é exatamente o que está sendo visto agora. Então ela está reunindo tanto a questão da aviação elétrica, parte das tecnologias da Pipistrel, mas também esse controle muito direcionado para drones, que pode ser bem utilizado, quem sabe, no futuro para os eVTOLs, até porque a ideia é que sejam aeronaves autônomas. Você vai pedir ali para um aplicativo, vai embarcar nele alguns pontos da cidade, vai se deslocar ao seu destino e não terá piloto, ou seja, isso é bem importante, né? Também ali uma capacidade de gestão de toda essa parte eletrônica, e é justamente isso que a Textron está olhando a partir de agora. Bom, esse foi o nosso programa de hoje, espero que você tenha gostado. E antes de me despedir, queria pedir, se por um acaso você não for inscrito no canal, se inscrever e deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E também deixar aqui embaixo seus comentários sobre as principais notícias do dia. E vou te recomendar também ver aquele vídeo, se você por acaso não viu, sobre a Embraer. Eu vou deixar o card aqui em cima em todo caso, mas dá uma olhada lá, tá bem interessante também, que a gente fala que pode ou não acontecer com o 737, é basicamente baseado numa notícia que saiu no jornal dos Estados Unidos. Bom, era isso daqui por hoje. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.